Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Sandro, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Se você está ouvindo, sintonizado neste canal pela primeira vez, glória, glória ao Deus dos céus, da terra e do mar. Se você sentir no seu coração e se agradar deste conteúdo, que você deixe o seu joinha, seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom, para que ele compartilhe com mais pessoas que estão necessitadas como você. Porque este Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro, é para restaurar vidas que estão perdidas e aqueles que estão necessitados de consolo, que estão necessitados de paz, que estão necessitando de força, que estão precisando da presença de Deus vivo na sua vida. Então este Evangelho que o Filho amado trouxe e nos deixou para que nós ensinássemos, para que nós pregássemos, para que cada um fosse edificado. Então, se você crê e se você gostar do conteúdo, sentir no seu coração, desde já eu peço que você deixe o seu joinha, aperte lá o sininho e inscreva-se para que todos os dias você seja abençoado e abençoada de verdade. E você que já faz parte e é membro deste canal, glória a esse Deus, cada dia mais derrame todas as bênçãos sobre cada um. Que você seja mais abençoado e mais abençoada do que você já é. Em nome de Jesus, seja mais edificado, mais edificada. Que a graça do Senhor sempre esteja sobre cada um. Amém. Vamos à leitura do Evangelho único de Jesus. Este Evangelho é único, é o Evangelho que veio do céu, é o reino dos céus. Por isso, nós pregamos como ele é, sem acrescentar e sem diminuir. Foi estes que Jesus escolheu e mandou pregar. Se alguém vos prega outro evangelho, é anátema, maranata. Não dê ouvido, não o sigais. Amém. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando Jesus num dos barcos, que era o de Simão, lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram
uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou de Pedro e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A cura de um leproso. Aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e o rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. Logo a lepra desapareceu dele. Jesus ordenou que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse Jesus, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. E a fama de Jesus, porém, se propagava mais e mais, por isso ajuntavam-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. A cura de um paralítico. Aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. A virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o abaixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: Homem, teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Por que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer ao paralítico: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse então Jesus ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. O chamado do publicano Levi. Depois disto, saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: Segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. E Levi lhe fez um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com
publicanos e pecadores. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus e o jejum dos fariseus. Lhe disseram então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas teus discípulos comem e bebem? Jesus lhe disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Disse-lhe também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos, assim ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Jesus é o Senhor do sábado. Capítulo 6. Aconteceu que, num sábado, passou Jesus pelas searas, os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-a com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo-lhe, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição? Os comeu e deu também aos que estavam com eles, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. E dizia-lhe Jesus: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Aconteceu também, noutro sábado, que Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observavam se ele curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas Jesus bem conhecia os seus pensamentos. Por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te, fica em pé no meio. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar aos que estão aqui: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida de alguém ou matar? E olhando Jesus para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Por isso, uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Jesus nomeia 12 apóstolos, discípulos, obreiros para a sua missão. Aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte a orar. Passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo, obreiros. Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e também Judas Iscariotes, que foi o traidor. As bênçãos e as maldições, as bênçãos e os ais. Descendo Jesus com eles, parou num lugar plano, com um grande número de seus discípulos e também
grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía de Jesus virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, começou a falar: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Felizes vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. E levantando Jesus os olhos para os seus discípulos, dizia: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Felizes vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Felizes vós sois, que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis, quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós falarem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O amor pelos inimigos em qualquer circunstância. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, lhe oferece também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Dá a qualquer que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Mas se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Mas eu vos digo: amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, então será grande o vosso galardão. Sereis filho do Altíssimo, porque Ele é bom até para com os ingratos e maus. Sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Sobre o julgar o próximo, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e vos soltarão. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordada, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. E lhe dizia uma parábola: porventura, o cego guia o cego, não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas
a trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. A árvore e o seu fruto. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve estas minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então veio a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. Não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa.